A paz, irmãos. Graças a Deus. Engraçado, irmãos, é um mistério, pastor. Eu estava preparando o esboço para falar alguma coisa aqui e só vinha na minha mente o tema da campanha passada, eu vou andar na direção. Eu estou ali preparando, até falei com a minha esposa, falei assim, estou ali preparando, tá, e vou andar na direção, procurando texto, né, lendo, perguntando a Deus, orando. Entrei numa campanha de jejum e oração essa semana, e estou ali. Aí depois, foi no domingo, né? Domingo, eu ouvi aqui, as barreiras, todo impedimento cairá por terra. Eu falei, ih, Jesus. Aí eu fui perguntar a Deus novamente, por que o Senhor me deixou ficar preso nesse negócio aqui? Ele falou assim, não, porque se você não estiver na direção, a barreira não cai por terra. Fiz uma adaptação, e está aqui. Então eu vou fazer a pergunta, irmãos. Eu podia pedir um tangedor aqui, que possa me acompanhar? Pode ser? Por gentileza, tá? Por favor. Então, irmãos, eu vou fazer a pergunta. Quem entrou nessa noite aqui, que está andando na direção de Deus? Você sabe o que eu estou falando, né? Você entrou nessa noite aqui, debaixo da direção de Deus. Então, se prepare, porque toda barreira vai cair por terra. Quem acredita, irmãos? Só quem acredita, levanta a mão, dá um glória a Deus aí forte. Porque tem barreira que só sai com glória. Escuta aqui, irmãos, tem barreira que sai com aleluia, tem barreira que sai com língua estranha, não sei. Mas só tem barreira que cai com oração. E só tem barreira que cai com tomada de posicionamento. A gente vai ler isso aqui nessa noite, irmãos. E o meu desejo, juro para vocês, o meu desejo é que você saia nessa noite aqui com uma certeza. Deus, eu não vou lidar com as minhas barreiras do mesmo jeito que eu lidava até hoje. Porque tem gente que pega a barreira, pega a dificuldade, e a dificuldade ela vira um bichinho de estimação. Você já viu, pastor? Aquele negócio, cara, o que é isso aí, cara? Isso aqui é o meu bichinho. Aí eu falei assim, você está levando esse negócio a vida toda? Eu falei assim, vou fazer o quê? Eu aprendi a lidar com ele. Você aprendeu a lidar com barreira? Você aprendeu a lidar com dificuldade, é isso mesmo? Aquilo virou uma bolsa tiracolo no seu ombro? Então hoje se prepara, você vai largar isso. Você precisa largar isso. Porque escute o que eu vou falar aqui nessa noite, eu nem abri a Bíblia, mas vou abrir. Olha só, antes de Deus... Grava isso aí, irmãos. Antes de Deus derrubar barreiras na sua frente, impedimentos na sua frente, Ele precisa derrubar barreiras dentro de você. Porque tem barreiras que precisam ser desconstruídas dentro de nós. Antes que você veja elas caírem na sua frente, Deus não vai te dar nada que você não exalte a Ele. Deus não vai te dar nada que não leve você a um momento, a uma mudança de comportamento de adoração a Deus. Você vai ter que adorar nessa noite. Você vai ter que adorar. Irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração, Mateus capítulo 15, versículo 21. Na nossa versão, na minha versão aqui, está a mulher cananeia, né? Mas ali em Marcos capítulo 7, no verso 24, está a mulher cirofenícia, né? Se não me engano, em algumas versões, não é em todas, mas mais ou menos essas duas versões, eu não sei se tem uma outra, mais ou menos essas duas versões. Aí você vai perguntar, mas por que uma é cirofenícia e a outra cananeia, né? Tem uma questão aí
idiomática que chama, né? Lá, não sei nem o que é isso não, mas chama lá fora lá o negócio de idiomática. Porque quando você cria uma expressão pejorativa a respeito de alguém que você não gosta, tá? Você chama alguém de cananeu, você está chamando ele de uma coisa feia, né? Esse cara é inimigo. Então, em vez de chamar ela de estrangeira, Mateus chama ela de cananeia, porque os cananeus eram inimigos do povo de Israel, tá? Então, diz assim a palavra, irmãos, Mateus 15, versículo 21, a partir do 21, né? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Para onde, irmãos? Tiro, Sidom, né? Duas regiões. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito para contigo conforme tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Desde aquela hora sua filha ficou sã. Engraçado, irmãos, que eu estava meditando e segunda-feira de manhã eu levantei e eu estava questionando, e esse texto veio na minha mente, aquilo ficou remoendo e parecia que ele estava sendo projetado na minha frente, né? E eu perguntei assim, eu fiz uma pergunta a Deus no meu íntimo, e perguntei para Deus: por que a filha e não a mãe? E depois eu fiz uma outra pergunta para Deus, né? Quanto tempo essa menina estava endemoniada? Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus não falou nada. E sabe a conclusão que eu cheguei? Nenhuma. Porque tem coisas que não tem explicação. Não é para a gente ficar achando razão e lógica. É para você agir. Alguém falou assim: rapaz, hoje de manhã, o rapaz chegou para mim e falou assim: Silvio, tem hora que você está orando, você dobra o joelho, você fala: opa, enxerguei uma solução lá na frente. Aí você fala: beleza, vamos em direção. Quando você chega lá, era só um murinho só de arrimo, umas pedrinhas aqui. Quando você chega lá, você percebe que o muro está dobrado. Aí você fala: poxa, eu estou orando para Deus diminuir o muro e o muro dobrou. Aqui, irmãos, às vezes a gente está olhando uma fase. Escute isso aqui que Deus falou no meu coração. Você está olhando apenas uma fase do problema. Tem uma segunda fase. E Deus está te preparando para você transpor. Sabe por quê? Porque Deus tem uma obra, não somente na sua vida, mas na sua família. Na sua família. Porque nós estamos falando de uma família. E nós estamos falando de barreiras. Nós estamos falando de impedimentos. Você quer falar de impedimento, irmãos? Olha para a vida dessa mulher. Ela era cirofenícia, ela era grega, cananeia, seja lá o que for. Não, a Bíblia não dá nome para ela, e isso é muito interessante.
E eu também perguntei isso para Deus, por que não tem nome nela? Por que não tem nome? E domingo, né, nós estávamos estudando a lição daquela viúva do profeta, né, um dos filhos do profeta, que a Bíblia diz que dos filhos dos profetas. Ou seja, tinha ali uma hierarquia ainda acima do esposo daquela viúva, né? E aquela mulher era esposa de um dos filhos dos profetas, que era um dos servos dos profetas maiores, e um deles era Eliseu. E aquela mulher procurou, mas a Bíblia não diz o nome dela. Porque tem coisas, irmãos, que não importa o nome, importa é a atitude. Muitas das vezes você quer que as pessoas reconheçam o teu nome, não se preocupe com isso, meu irmão. Quando essa barreira cair na tua vida, as pessoas vão saber quem você é. Essa mulher, irmãos, ela era estrangeira, ela não adorava Deus de Israel, ela nunca entrou dentro de um tabernáculo, eu acredito que não, porque ela vivia numa região distante, era estrangeira. Se não me engano, essa região aqui é onde é o Líbano hoje, né, pastor? Sim, acho que é onde é o Líbano. Se você pegar um mapa aí, você sabe onde é o Líbano, né? O Líbano, você vai descobrir onde é. Então é essa região. Jesus estava pregando naquela região e ele então se estendeu. Ninguém sabe por que ele foi para Tiro e Sidom. E diz a Bíblia, irmãos, Marcos vai dizer que Jesus estava na casa de alguém. Mas Mateus diz que ele estava andando e ela vinha clamando, gritando no meio do caminho. Gritando no meio do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então os discípulos mandassem: Jesus, despede essa mulher, ela está gritando, o mundo está incomodando, despede ela. Jesus, para acalmar a situação, para tentar apaziguar aquilo ali, ele disse assim: ó, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Alguém pode pensar assim, mas Jesus está falando dela? Não, ela não é ovelha perdida, ela é estrangeira. Primeira barreira. Você quer barreira? Você quer mais barreira do que isso? Barreira cultural? Barreira social? A língua? A religião? Tudo isso era barreira na vida dela. Mas a filha dela estava endemoniada, tinha uma criança em casa. Irmãos, eu pensando ali, imaginando a cena, né? A pergunta que eu fiz para Deus: Deus, o que aconteceu com isso? Por que essa menina estava endemoniada daquele jeito? Você já parou para pensar nesse texto? Por que essa menina estava endemoniada? Por que não o pai dela? Não sei se tinha pai, não sei se ela era mulher viúva, a Bíblia não diz. Vamos especular aqui que ela era viúva, ou o casamento acabou por causa da criança, não sei. A Bíblia não diz isso. Pelo menos a Bíblia não diz isso, que aquela mulher era casada. Para mim ela era viúva. Se ela não é viúva, ela é solteira, o marido foi embora, e a situação ficou muito tensa naquela casa, sem explicação, porque lidar com essas coisas espirituais, né? Jesus sabia lidar com isso, os discípulos sabiam muito bem. Jesus trouxe essa doutrina, né? E ele disse o seguinte: que no meu nome expulsarão demônios. No nome de Jesus. Alguém lá tentou expulsar no nome de Paulo, de Pedro, se deu mal. Mas Jesus falou: no meu nome. Então imagine uma mulher estrangeira procurando solução por um problema que ela não sabia de onde veio e não sabia nem como resolver. Imagine, irmãos, que um vizinho, que uma vizinha, não sei, talvez de origem de Israel, judia, não sei, morasse do lado dela e evangelizou essa mulher. Disse: olha, se você tivesse, lembra do moço, da moça de Naamã, lá na casa de Naamã, ela disse assim: se você tivesse lá em Israel, tem um homem de Deus lá, olha rapaz, o cara ora e cura qualquer doença, tudo que aquele homem fala acontece. Se você tivesse lá, eu falei assim: peraí, eu posso estar lá. Mas eu estou falando de uma divisão, de uma barreira. Eu não sei por que essa mulher não procurou a solução antes. Por isso é
o questionamento: quanto tempo essa mulher estava com a filha endemoniada? Eu não sei por que ela não procurou a solução. E eu abro aqui um parênteses: por que você ainda não procurou solução para o teu problema? Por que a gente fica, irmãos, postergando os problemas? Por que a gente deixa a coisa amadurecer, o negócio ficar gigante? E você olha para ele e fala assim: não vai dar. Olha, irmãos, eu estou entrando numa fase, sabe? Dessa coisa do racional, sabe? E procurar pedir a Deus: Deus, olha só, me dá força. Porque se você dimensionar o problema, fala assim: é desse tamanho, é dessa profundidade, é dessa altura, você não vai para lugar nenhum. É distante, eu vou andar muito, eu vou cansar, tenho que pagar passagem, eu tenho que gastar gasolina. Se você parar para considerar essas coisas, você não vai achar a cura para o teu milagre. Talvez aquela mulher dimensionasse isso: se eu for para lá, alguém vai me bater, vamos descobrir de onde eu sou, a minha filha está endemoniada, não tem quem cure, eu não vou achar Jesus, eu vou ficar procurando de um lado para o outro, minha filha vai morrer no meio do caminho. Então, eu não sei porquê, apareceu a oportunidade, e diz a Bíblia que ela vinha gritando atrás de Jesus. Jesus falou assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava dizendo o seguinte, irmãos: eu estou aqui, a minha missão não é gentios, eu vim para Israel, eu vim trazer a salvação para Israel, eu vim resgatar Israel debaixo do jugo. Se por acaso acontecer em algumas situações, Jesus abriu uma exceção. E então aquela mulher para de gritar. Mas no momento que ela para de gritar, ela muda. Porque a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. No versículo: mas ele não lhe respondeu palavra. Imagine o silêncio de Deus na sua vida, irmãos. Esse problema teu, essa barreira tua. Você acha que Deus, a voz de Deus pode ser banalizada se Deus não falar com você, se Deus não enviar um profeta, se Deus não te falar com um sonho? Você acha que Deus vai ficar falando toda hora para você a mesma coisa? A mesma coisa, você está cansado de saber o caminho que você deve tomar, mas você quer ouvir Deus falar novamente, e Deus não vai falar. Porque o que está dito, está decretado, já está dentro de você. O que Deus quer de você já está dentro da tua alma. Você sabe muito bem o caminho que você precisa percorrer. Jesus não falou palavra. Mas olha, irmãos, se você entrou nessa noite aqui com o desejo de ver a barreira cair, não tem silêncio que te pare. Levante sua mão aí. Não tem silêncio que me pare. Não tem palavra contrária que me pare. Não tem barreira que me pare. Eu não vou ficar dimensionando a dificuldade na minha vida. Não, não vou. Eu sei que o meu Deus, o meu Redentor, Ele vive. A parte mais linda dessa história, irmãos, dessa passagem, é quando ela se dobra, ela se lança em adoração. E o que ela disse? A Bíblia diz em versículo 25: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha, irmãos, parece simples, né? Mas ela disse assim: Senhor, socorre-me. Quem estava com problema? Quem é que estava endemoniado? Oi? Eu não ouvi. Quem estava endemoniado? A filha estava endemoniada. Mas ela falou o quê? Só. O que ela fez ali, irmãos? Ela se colocou como intercessora, pastor. O senhor falou de intercessão. Irmãos, olha,
Você está dormindo, meia-noite você já deve estar dormindo. Mas tem pessoas aqui nessa igreja que estão orando por você. Estamos chegando a 50. Não briga comigo não me bate quando eu sair lá fora não. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Agora, né, pastor, esse ano, graças a Deus, glória a Deus, pastor deu status de ministério, né? Não era. Mas, irmãos, era o trabalho silencioso. Shhh. Ninguém sabe. Você vai fazer uma conferência na igreja, chama o melhor pregador. Você nunca chamou o intercessor. Você vai fazer um congresso na igreja, chama um cantor. Vamos chamar o ministério, vamos tocar aqui, né? E agora, vamos fazer, no final do ano, né? Sempre tem aquele concurso, né? Do melhor congresso, e aí tem os prêmios, aquela coisa toda. Esse ano vai ter intercessor, não vai não, pastor? Vai entrar na... O melhor intercessor. Mas intercessor, que é intercessor, irmãos, ele não está preocupado com status. Ela disse: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. O intercessor, irmãos, é uma coisa extraordinária, né, irmã Dília? Nós estávamos conversando outro dia lá no monte. É uma coisa extraordinária. Ele vive dentro de uma UTI neonatal, dentro de um... Como é que chama o lugar que as crianças nascem? Uma maternidade. A vida dele é dentro de uma maternidade. Por quê, irmão? Me pergunte por quê, irmãos? Porque ele vive sentindo dores de parto. Ele chora pelo filho que não é dele. Ele se... Sabe o que... Só tem muitas mães aqui, sabe o que é dor de parto? Você sabe o que é dor de parto? Não é dor de barriga não, irmãos. Tem gente aqui que não sente nem dor na unha para orar para ninguém. Tem gente que não sofre nada para orar por ninguém. Mas o intercessor, ele sente dores de parto. Sabe o que é contração de parto? Até que seja gerado o milagre. E Deus está dizendo para você: você precisa fazer isso. Você precisa sentir dores até que essa barreira caia na sua vida. Até que isso caia na tua rama da chama gaia da paz. Até que isso caia na tua vida, você precisa sentir dores. Dores. Sabe, irmãos, as coisas não mudam porque você olha no espelho e diz: tem que mudar, hoje vai mudar. Não, hoje eu vou mudar. Aí você manda uma mensagem para você mesmo, se olhando, né? Faz a maquiagem, aquela coisa toda. Sabe o que Deus está dizendo para você, irmãos? Intercessor tira o salto alto. Eu gosto muito da missionária deles, que ela fala: hoje a Barbie Suzy ficou em casa. É, missionária? Por quê? Quando ela diz o seguinte, meu irmão, olha só, desceu do salto, sabe, borrou a maquiagem. O que você veio fazer hoje? Hoje eu vim interceder. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Bom, se você não fez isso, faça. Você veio interceder. Hoje você está aqui para interceder. Sabe o que acontece com o intercessor, irmãos? O intercessor, ele recebe o que ele não pede. Ele ganha, ele leva o que ele pediu. Nós vamos ver isso aqui. Mas até o que ele não pediu, Deus vai dar a ele. Porque, irmãos, olha só, a primeira coisa que eu aprendo nessa lição: precisa ter adoração. E adoração, irmãos, não é caras e boca, não é você cantar bonitinho. É lindo, irmãos, é maravilhoso. Sabe, às vezes eu fico olhando o Biúde, quando ele, o dom que Deus tem na vida desse rapaz é extraordinário, sabe? Todos cantam, é lindo, é maravilhoso, mas tem pessoas, Deus ama todo mundo, mas Ele trata alguns de especial. Não é que ele tem filhos preferidos, Ele ama todo mundo do mesmo jeito, mas no tratar, no cuidado, Deus, Ele olha para você diferente.
E Deus está olhando para você diferente nessa noite. Deus está olhando para você diferente nessa noite, como olhou para esta mulher quando ela adorou. Jesus virou para ela e falou: minha filha, não é lícito. E agora vem a parte extraordinária nesse texto. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Alguém pode dizer descuidadamente, Jesus foi tão grosseiro. Mas sabe, irmão, se fosse hoje, Jesus falasse assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar o pet ao filho de 4 patas, ao doguinho, né? Ao teu cachorrinho, teu bichinho de estimação. Ah, por que Jesus usou esse termo aqui? Primeiro, eu aprendi uma coisa. Cachorro não era um animal comum ao judeu. Primeiro que a Torá, o pastor me corrige aqui, eu considerava impuro. Então, não era um animal de estimação de judeu. Jesus podia falar qualquer outra coisa para ela. Mas ela era estrangeira. E aí eu descobri que algumas nações estrangeiras tinham animais em casa, cachorros em casa. E eles ficavam embaixo da mesa, e a comida que sobrava, caía. Eu fiquei pensando assim, não, Jesus não falou aquilo à toa para ela. Era o último teste. Olha, irmãos, eu já ouvi o pastor falar isso aqui. Mas tem gente que ainda não passou de ano. O processo continua repetindo. Você precisa passar do teste. Quem precisa passar no teste aí? Você precisa passar no teste, irmão. Aquela mulher passou no teste. Ela falou assim: Senhor, eu sei. O senhor não vai pegar nessa não. Mas até os cachorrinhos comem da migalha. Mulher, grande é a tua fé. Por isso, irmãos, que ela não tem nome. Por isso que eu disse: não importa o teu nome. Não importa o teu status, não importa como as pessoas olhem em você. O que importa é a sua atitude. O que importa é o que você faz diante de Deus. O importa, irmãos, é quando você fecha a porta, como fez aquela mulher viúva, e entrou no lugar de intimidade com Deus, e Deus multiplicou o azeite dela. Jesus vira para ela e diz assim: mulher, seja conforme a tua palavra. Irmãos, eu não vi ninguém na casa dela dizer: esse demônio sai de lá. Jesus não deu tempo de ir lá para expulsar o demônio. Os discípulos não foram lá. Não tinha lá um grupo de intercessor orando na porta da casa dela. A Bíblia não diz isso. Só diz que na mesma hora o demônio saiu. Quem deixou o problema em casa aí, irmãos? Então hoje você pode ver ele cair agora. Não só para quem crê, irmãos, é só para quem crê. Eu estou falando aqui debaixo de uma palavra. A palavra do Senhor não é nossa, não é minha. Nós oramos, irmãos, nós intercedemos. A gente tem os intercessores aqui orando nessa noite. E eu quero falar para você em casa também. Sim, a promessa é para você também que está em casa. Esse teu problema aí pode sair agora, só depende de você. O teste está na mesa. O teste está diante de você. Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha. Ou seja, e olha que Jesus fala para ela que não é bom. Jesus não falou que não daria, não. Ele falou: só não é bom. Isso não é bom. Ele não falou assim: eu não vou dar. Não é bom. Mas ela conquistou. Quem quer ver esse negócio cair na sua... Quantos querem ver, irmãos?
E olha, irmãos, domingo a gente falou sobre as cinco fases, né? 5 fases do luto, né, pastor? Pastor, você tem mais algum psicólogo aqui na igreja? Eu não estou falando besteira não, tá, irmãos? Eu peguei dados oficiais. 5 fases do luto, né? E eu trouxe ele aqui. O primeiro era a negação, o segundo era a raiva, depois a barganha, aí vem a depressão e a aceitação. Então, assim, a gente pensa que luto é só quando morre alguém. Ah, morreu fulano, é luto. Não, às vezes a perda, às vezes a desgraça, a doença traz luto também. Quando você perde uma amizade, quando você tem que viajar para outro lugar, porque você não pode mais ver ela ali, você vai para um lugar distante, estranho, você entra numa fase de luto na sua vida. Mas Deus está dizendo, Deus está mostrando que essa mulher, ela simplesmente entrou, já estava numa última fase da aceitação. Eu sei, tem um problema, o negócio é sério, e eu só tenho um que pode resolver. Enquanto você achar que alguém ainda vai te dar a mão, você não passou de fase. Mas hoje você vai entrar nela agora. Você vai sair daqui com a certeza que só tem um que pode me trazer solução. Só tem um que pode derrubar. Eu vou andar na direção. Eu peguei isso aqui, irmãos. Eu vou andar na direção de Deus, porque eu vou ver as barreiras caindo por terra. Eu vou ver as dificuldades, os impedimentos vão cair por terra. Mas Deus está tratando comigo primeiro. Deus tratou com aquela mulher. Ela gritou, ela se esperneou. E aí eu volto novamente, irmãos. Eu lembro aqui, o pastor Fernandinho, naquele culto que ele veio dar o testemunho, ele disse uma palavra que ficou no meu coração: Deus não honra sentimentos. Deus honra o quê? Não, de novo, irmãos. Deus não honra sentimento. Deus honra o quê? A gente pode ficar de pé? Pode, né, pastor? Só quem quer, irmãos, só quem quer. Só quem quer ver a barreira. Irmãos, você não vai precisar nem mandar palavra nenhuma. Se ninguém vai na tua casa orar, aquele mal vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Só quem crê. As cadeiras estão aqui, né, pastor? Eu vou passar o microfone para o pastor, que o pastor vai fazer esse trabalho aí. É dele. Ô glória. Ô glória.